Como uma atividade complementar a uma outra maior, assim, relacionada ao exercício da teoria, da história da arte, da crítica de arte. Eu sempre pensei como uma coisa relacionada a essas atividades, né? Então, comecei escrevendo sobre arte, eu sou formado em jornalismo, ou deformado no jornalismo, e aí, à medida que eu percebi que havia um interesse específico em artes visuais, eu fui fazer o mestrado, o doutorado em artes visuais e, enfim, à medida que estava desenvolvendo as pesquisas, os estudos, foi organizando exposições e iniciando a minha trajetória profissional. Mas a busca pelo conhecimento me parece que sempre foi alguma coisa que você fez. Sim, sim, sempre. Uma exposição é também uma forma de produção de conhecimento, né? A gente reúne trabalhos, reúne a produção de artistas diferentes a fim de apresentar, de dar a ver ao visitante de uma exposição algo que está ali nos trabalhos. Então, acho que o exercício da curadoria ela é também uma produção de conhecimento, é sobretudo uma produção de conhecimento. Como é que você identifica um novo talento? Você vê que tem alguma perspectiva para poder trazer ele para um grande espetáculo. Eu acho que tem a ver com a identificação de singularidades na produção dos artistas, assim, né? Como eu também estou sempre perto da universidade, eu vejo os artistas em formação, em início de produção. Então, assim, ali também é legal de ver o artista iniciando o seu processo de maneira experimental, sem arbitrariedade de instituições como, enfim, os museus ou como galerias de arte. Então, enfim, acompanhar a produção ali desde o início, quando ela está ainda se descobrindo, quando ela ainda não tem nome, é muito, muito interessante, muito importante para as artes visuais. E como é que equilibra, né, o tradicional com o novo? Eu acho que são tarefas complementares. Acho que é importante a gente olhar a produção recente com uma perspectiva histórica, né? Assim como a história também não é uma coisa estanque, né? As narrativas históricas, elas existem, mas elas também são sempre revistas pelo presente. Então, assim, tem muitas produções que foram negligenciadas no passado e hoje elas têm um papel importante no debate crítico de arte contemporânea, né? Então, eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas, assim. O passado acho que informa o presente, assim como o presente também nos instrumentaliza para olhar o passado. Então, acho que, idealmente, esses dois campos devem andar juntos, assim, na cabeça de um curador. Você sempre teve em posições de trabalhar em lugares, enfim, de superpoder, de superforça, né, na Pinacoteca, em outros lugares que você conseguiu contribuir muito com essa cena. Sim. Como é que você enxerga as suas grandes contribuições para o mercado? Eu sempre priorizei o meu trabalho em instituições públicas, né? O Centro Cultural, assim, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Centro Cultural São Paulo, a Pinacoteca de São Paulo, onde a visitação é muito diversa. Então no Centro Cultural São Paulo, por exemplo, você recebe visitantes para exposições que não estão necessariamente a fim de ver uma exposição. Eles foram ali, às vezes, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para assistir um espetáculo de música, para estudar, para almoçar. E capturar essa pessoa para ver uma exposição requer que você dê a ele informações, instrumentos para ele se relacionar com aquele trabalho da melhor maneira possível. E essa maneira de você apresentar a exposição também deve ser interessante para aquele que é conhecedor do tema. Nas instituições públicas, por conta da diversidade, da heterogeneidade do público, é importante você ter um discurso que seja ao mesmo tempo calçado na história, bem informado e que apresente os trabalhos de maneira importante tanto para o conhecedor como para o leigo. Então, assim, se tem alguma contribuição a dar, é nesse sentido, assim, de procurar uma voz que comunique ao maior número de pessoas possível aquilo que eu estou apresentando numa exposição, ou num texto, enfim, num livro. Como é que você vê essa mudança entre a pessoa que busca o lazer, que está ali, e ela impacta e depois busca conhecimento e eventualmente investe numa obra? Esse é um caminho ótimo, é um caminho muito legal. Eu sou um culturete de nascença, assim, eu sou atraído por todas as manifestações artísticas, teatro, cinema, música, e acho que há muitas maneiras de você se relacionar com esses materiais, né? Com objetos de arte, com uma música. E como a gente disse, assim, ela pode ser motivada pela produção de conhecimento e ela pode ser puro entretenimento ou puro inconformismo ou puro incômodo. O visitante que chega desarmado a uma exposição é o mais legal, assim, é o cara que chega sem nenhum pressuposto a respeito daquilo que ele vai ver, né? Chega de peito aberto para enfrentar o objeto que ele encontra. E se isso vai decorrer numa preocupação com a aquisição de
de obras, isso também é uma participação super importante na constituição do sistema artístico brasileiro, né? Tem muita gente jovem interessada na aquisição de obras por interesses variados, inclusive como investimento financeiro. Acho que é bom, acho que as relações possíveis com o trabalho de arte são diversas. E como curiosidade, como é que um curador constrói valor numa arte? Apresentando o trabalho da melhor maneira possível, dando a ver aquilo, tudo que o trabalho tem para enunciar, para se apresentar, para expor. Então, mais do que atribuir discurso a um trabalho de arte, acho que a principal tarefa do curador é apresentar, criar as condições possíveis para que o trabalho diga ou apresente tudo aquilo que ele tem a dizer e apresentar para o visitante. Eu acho que Quais características que você leva em conta? para um trabalho de arte, a pertinência nos debates contemporâneos. Eu acho que isso é sempre levado em conta, assim. Mesmo quando a gente quer revisitar algum aspecto do passado, assim, é importante pensar o que daquela época diz respeito ao nosso presente, assim, a nossa vida contemporânea. Eu acho que esse é um aspecto importante. E a singularidade dos trabalhos, né? A particularidade que cada um tem. Acho que esses são critérios importantes para levar em conta, assim, na hora de apresentar, avaliar um trabalho de arte. Como é que você tem visto os novos talentos? Puxa, eu acho que a arte brasileira, ela tem uma presença internacional importante, assim, uma presença internacional que vem sendo conquistada desde a década de 80, que coloca a produção brasileira, assim, no primeiro patamar na produção internacional. Tudo isso fomenta um discurso e fomenta um campo importante para a formação de jovens artistas, né? Manter um debate significativo, com projeção internacional relevante, acho que isso alimenta, fomenta a produção que surge. E eu acho que a produção... Hoje a gente tem... Enfim, diversas universidades formando artistas interessantes, você tem muitos meios, você tem muitos museus dedicados também à apresentação da produção recente, né? A Pinacoteca, o MASP. Eu acho que tudo isso favorece o surgimento de gerações com trabalhos importantes, trabalhos grandes, trabalhos relevantes, né, para o cenário cultural brasileiro e internacional. Como é que você vê essa diferença ainda entre o mercado internacional com o mercado local? O mercado nacional já conquistou lugar importante, assim, principalmente desde os anos 80 para cá, por diversos fatores, né? Desde a reabertura política do Brasil depois no período da ditadura militar, mas também com os fenômenos da globalização. O circuito internacional de arte mudou muito com isso, né? A partir dos anos 80 começam a surgir bienais em diferentes partes do mundo. A geografia do circuito de artes visuais mudou. Se ela antes era concentrada na Europa e nos Estados Unidos, e em poucas cidades da Europa e dos Estados Unidos, hoje você tem um circuito muito mais disperso e muito mais abrangente. A presença da arte brasileira cresceu internacionalmente, não só em nível institucional, mas acho que também no mercado. Hoje você tem galerias brasileiras que participam de feiras internacionais e com uma presença importante. Você tem obras de artistas brasileiros com inserções em instituições internacionais, inserções importantes, relevantes. Então, eu acho que a arte brasileira vai bem no cenário internacional. O mercado de arte também. O mercado de arte tem uma presença... Enfim, tem muitos curadores, muitos colecionadores internacionais que procuram artistas brasileiros, obras de arte brasileiras para suas coleções. Quais são os maiores desafios em lidar com artistas contemporâneos e acervos históricos? A Pinacoteca continua a fazer muito isso, né? De ter o acervo em exposição, um acervo que remonta ao século XVI até a produção contemporânea, e fazendo projetos específicos com artistas que estão em início de trajetória. Acho que tudo isso acaba montando assim, uma perspectiva histórica que é importante tanto para a gente observar o passado, observar o que foi feito, como para a gente avaliar o que tem sido feito agora, nesse instante, né? Essa possibilidade de você ter esse arco de tempo armado diante dos olhos, assim, é importante para uma perspectiva crítica em relação tanto ao passado quanto ao presente. Como você lida com a responsabilidade de mediar o olhar do espectador? Eu fico mais preocupado em dar a ver que o trabalho tem a ser apresentado do que atribuir significações prévias àquela produção, sabe? Eu acho que numa curadoria, na organização de uma exposição, na hora de você organizar uma exposição, é importante colocar os trabalhos em relação para que algo aconteça ali entre eles, né? Para que eles possam se pronunciar